Após a Revolução de 1930, golpe de Estado que levou Getúlio Vargas ao poder, aumentou muito a insatisfação do Estado de São Paulo. Os paulistas esperavam a convocação de novas eleições, mas 2 anos se passaram e o governo provisório se mantinha. Fazendeiros paulistas, estudantes universitários, comerciantes e profissionais liberais exigiam, entre outras coisas, que o governo provisório elaborasse uma nova Constituição. Como Vargas não atendeu às reivindicações, os paulistas, em maio de 1932, começaram uma série de manifestações de rua contrárias ao governo Vargas. Em 9 de julho de 1932, teve início a Revolução Constitucionalista, que foi uma verdadeira guerra civil. Os paulistas fizeram uma grande campanha usando jornais e rádios, conseguindo mobilizar grande parte da população. Os combates ocorreram principalmente no estado de São Paulo, região sul do Mato Grosso e região sul de Minas Gerais. Luiz Carlos Prestes nasceu em 3 de janeiro de 1898, em Porto Alegre. Envolveu-se com a política com o objetivo de combater a oligarquia, estabelecer o voto secreto e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Dirigiu-se a Foz do Iguaçu, onde se uniu aos paulistas na Coluna Prestes, movimento que percorreu 25 mil quilômetros do Brasil, passou por 11 estados e chegou a reunir 1.500 homens, que paravam nas cidades, conversavam com as pessoas e faziam propaganda contra a República Velha, mostrando as injustiças sociais da época e defendendo reformas políticas e sociais. Exilou-se na Bolívia e lá se dedicou a estudar o comunismo de Marx e Lenin. Foi convidado a chefiar a Revolução de 1930, que tinha Getúlio Vargas como líder, mas recusou. Viajou à Rússia, onde aprofundou ainda mais os seus estudos, e conheceu e casou-se com Olga Benário, de origem judia, integrante do Partido Comunista Alemão. Juntos voltaram ao Brasil em 1935. Prestes foi nomeado líder da Aliança Nacional Libertadora, que defendia o fim do governo de Vargas, que no ano seguinte ordenou sua prisão efetiva e de sua esposa, morta alguns anos depois em uma câmara de gás na Alemanha. Saiu da prisão devido à lei da anistia e casou-se de novo. Distanciou-se do Partido Comunista, alegando desvio ao ideal marxista. Logo depois, apoiou a candidatura de Brizola e Lula, nas eleições de 1989. Morreu em 1990, no Rio de Janeiro. Carlota Pereira nasceu no dia 13 de fevereiro de 1892. Formada em medicina na USP, reuniu 700 mulheres para dar assistência aos feridos na Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1933, foi a primeira mulher brasileira a ser eleita deputada na Assembleia Nacional Constituinte. Lá, integrou a Comissão de Saúde e Educação, trabalhando pela alfabetização e assistência social. Realizou o primeiro projeto sobre a criação de serviços sociais, bem como a emenda que viabilizou a criação da Casa do Jornaleiro e a criação do Laboratório de Biologia Infantil. Eleita pelo Partido Constitucionalista de São Paulo, em 1934, permaneceu na Câmara até 1937, quando foi instaurado o Estado Novo, período durante o qual lutou pela redemocratização do país. Fundou em 1950 a Academia Brasileira de Mulheres Médicas, da qual foi presidente durante alguns anos. Apoiou o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart em 1964. Faleceu em São Paulo com 90 anos. Berta Lutz, nascida em 1894, encontrou-se indignada com a falta de influência que a mulher tinha sobre o país durante o século XX. Inspirando-se no movimento sufragista, que nada mais era que campanhas realizadas na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos para garantir às mulheres direito de votar em eleições políticas, Berta criou, em 1919, a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, pontapé inicial, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E em 1932, por meio de um decreto de Getúlio Vargas, seu movimento teve grande vitória, garantindo o direito de voto feminino no país antes mesmo que as francesas. 2 anos depois, participou do comitê elaborador da Constituição e garantiu às mulheres a igualdade de direitos políticos. Elegeu-se primeira suplente de deputado federal pela Liga Eleitoral Independente e em 1936, após a morte do deputado Cândido Pereira, assumiu sua cadeira na Câmara Federal. Defendeu então mudanças na legislação referentes ao trabalho da mulher e do menor, a isenção do serviço militar, a licença de 3 meses para as gestantes e a redução da jornada de trabalho, então de 13 horas.
Sua carreira política se encerrou no ano seguinte, em 1937, quando Vargas decretou o Estado Novo. Mas ainda assim, em 1975, Beta foi convidada pelo governo brasileiro a integrar a delegação do país no primeiro Congresso Internacional da Mulher, realizado na capital do México. Morreu no ano seguinte com 82 anos, deixando para as próximas gerações a responsabilidade de continuar sua luta pelos direitos da mulher.